Muito bom dia, você que nos acompanha tanto pelo PT na Câmara, pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Facebook, nos acompanha também pela Rádio Democracia, nos acompanha pelo PT no Senado e nos acompanha pelos mais variados grupos aí espalhados no Facebook. Já quero aproveitar essa oportunidade e pedir a cada uma que clique lá em compartilhar, copie o link e que vá espalhando pelas nossas redes no Brasil e no mundo. Quero dar vários beijos aqui de bom dia e ao mesmo tempo pedir desculpa, estou um pouco gripada, vou dizer assim, então um pouquinho com o nariz congestionado e a voz está um pouquinho diferente, mas com a energia que vem aí de vocês, a gente vai indo com toda a paz, com toda a tranquilidade e ao mesmo tempo reforçando a nossa capacidade de lutar. Um beijo muito grande no coração, agradecer profundamente. Ontem nós tivemos mais de 1.200 compartilhamentos, verdade, né? Foi uma aula aqui com o nosso querido Paulo César, que carinhosamente a gente chama de Paulão, falando pra gente sobre a Petrobras, sobre a Eletrobras, contando pra gente todas as verdades. Daqui a pouquinho estará comigo aqui o deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, e Zé Maria Rangel, que é o coordenador da Federação Única dos Petroleiros. Mas a gente inicia essa manhã de terça-feira pedindo a cada uma que vá colocando aí pra gente a hashtag Lula Presidente. Lula Presidente, bom dia, Ana. Ô, Melo, querido, bom dia! Muito bom dia, deve estar muito frio aí na tua São Paulo, muito bom dia. Sabará, bom dia, Carlão de Brito, que coisa boa estar aqui com você. Quero saber a cidade de onde vocês estão vendo o nosso programa nessa manhã de terça e queria muito que vocês colocassem aí exatamente quem colocou aqui já eleições diretas, já isso mesmo, Taubaté, São Paulo, bom dia, muito bom dia. Olha, bom dia lá do Japão, acredito que é o nosso querido amigo, bom dia Alegrete, lá na fronteira do Rio Grande, deve estar muito frio, a gente vai falar mesmo sobre o TSE, pode, a Graça Costa está dizendo que o som tá péssimo, então pedi para você aumentar só um pouquinho, Gabriel, que deve ser a minha voz também, viu, Graça, tá um pouquinho diferente hoje. Quem tá dizendo, vamos colocar eleições diretas, exatamente isso. Vamos colocar aí pra gente, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, beijo, obrigada por estar junto conosco. A Neucinha Prado diz o seguinte, movimentos sociais apoiam a paralisação dos caminhoneiros e convocam todas e todos para se juntarem ao movimento dos petroleiros, exatamente. Zé Maria Rangel chega daqui a pouco aqui no programa, vai explicar pra gente que a 0 hora do dia 30 de abril, já ia dizer 30 de maio, do dia 30 de abril, os petroleiros e as petroleiras entrarão em greve. Aí ela continua aqui, cruzarão os braços contra a política de preços da Petrobras. Perfeito o seu comentário, exatamente isso. Nesta quarta-feira em todo o Brasil. E agora ou nunca, povo nas ruas, a luta é de todos nós brasileiros, hashtag Lula livre. Hashtag Lula livre. Então vamos colocar aí a nossa hashtag Lula livre, hashtag também, não vi ainda, só vi uma aqui, ó, hashtag Lula presidente. Carlão de Brito, a greve da Federação Única dos Petroleiros, como bem disse a nossa querida aqui acima, é uma greve de todos nós brasileiros e brasileiras, Santo Amaro, mas a gente tem uma coisa muito boa para dizer nessa manhã de terça-feira. Pesquisa CUT Vox Populi, o presidente Lula venceria no primeiro turno. Eu vou trocar esse venceria e vou colocar vence no primeiro turno com 39%. E veja só, mesmo esse povo aí tratando o presidente Lula e o deixando como um preso político, ele vence, segundo a pesquisa CUT Vox Populi, no primeiro turno com 39%. Então, só cresce, a vantagem é impressionante. Veja só, Lula vence no primeiro turno, segundo aí a nova pesquisa CUT Vox Populi, divulgada nesta segunda-feira. Mesmo se houvesse segunda rodada, Lula também derrotaria o adversário. Lula tem 39%, ante a soma de 30% de todos os adversários.
Veja bem que espetáculo. Então a gente tem que continuar lutando cada vez mais, tem que continuar buscando cada vez mais. Gabriel, vou só pedir para você tirar ali tirar do fixo, porque me atrapalha só um pouquinho para eu ler aqui os comentários e daqui a pouco a gente coloca. O que eu estava pedindo para o Gabriel retirar é que ele coloca sempre fixado, né, no topo o nosso jornal aqui, PT na Câmara. Eu pedi só para ele tirar um pouquinho para eu poder acompanhar da melhor forma possível. Olha só, a Maria Aparecida diz: bom dia, Ana, quanto tempo? É verdade, Maria Aparecida, beijo grande, que Deus nos abençoe sempre e também proteja os nossos caminhoneiros. Quem diria, diz a Maria Aparecida, que os nossos caminhoneiros dariam uma mostra para esse governo de que lado eles estão. Um abraço, Ana, um abraço muito, mas muito grande no seu coração. Vamos começar a colocar aí compartilhado, vamos colocar Lula livre, vamos colocar também Lula presidente. E quero mandar um recado nessa manhã de terça-feira, e conversava aqui com o Gabriel antes do programa começar, que todos nós acreditamos, todos nós buscamos e todos nós nos identificamos com aquilo que está dentro do nosso coração e ao mesmo tempo dentro da nossa mente. Nos cabe ter argumentação para conversarmos com as pessoas e exercermos o poder de convencimento. Mas este poder de convencimento com base na argumentação e não com base naquela persuasão meio que barata, né? Aquela briga que a gente diz: você não deve fazer isso. Então aqueles que acreditam e que pedem, que querem a intervenção militar, e alguns estão infiltrados aí no movimento dos caminhoneiros pedindo essa intervenção militar, eu gostaria muito que refletissem sobre todo esse período muito triste da nossa história. Um período que ao mesmo tempo é de luta de todas aquelas pessoas que buscam a democracia, e eu não vou dizer buscavam, porque buscam, né? A democracia é uma construção constante na nossa vida, no nosso caminho. Portanto, essas pessoas buscam e continuam buscando esta democracia. Então, um período de muita luta, um período também muito triste, um período em que muitas mães não sabem ainda onde estão os seus filhos, em que muitas mães tinham aquele ato de abrir a porta e dar um beijo no seu filho e que no outro dia já não sabiam onde estavam. E ao mesmo tempo, as mulheres também. Gabriel tem um pequeno relato aí para que a gente lembre, né, de inúmeras mulheres que a gente se pergunta: onde estão? O que aconteceu? Como que aconteceu? Então, nosso respeito, né, aos militares de todas as forças. Todavia, intervenção militar é um passo muito atrasado em direção a um passado, e a gente precisa procurar na nossa vida caminhar, e esse caminhar é para frente, é buscar sempre o avanço no nosso pensamento, na nossa atitude, na nossa maneira de se comportar na vida, e buscar sempre a democracia. Quando a gente diz e vê, o Gabriel já estava me dando um sinalzinho que está tudo pronto ali, quando a gente diz que há um descrédito, que há um problema muito sério com os políticos, a gente precisa também avaliar a nossa postura diante disso. Nós estamos aí diante de uma eleição no próximo outubro, então vamos avaliar em quem nós vamos votar, a maneira como estas pessoas nos representam. Lembrar do que Paulão disse aqui ontem: 7 de junho é um marco muito importante para que nós lutemos e não permitamos que o pré-sal seja mais uma vez, mais uma parte dele entregue da nossa Petrobras. Então nos mantenhamos atentos, vamos cobrar dos nossos representantes, nós precisamos exercer a nossa cidadania cobrando das pessoas que nós demos o mandato para que elas nos representassem. Mas voltando à questão, vamos colocar aí, Gabriel, esse pequeno videozinho que relata assim, onde é que estão estas pessoas. Pode colocar, por favor? Nós não esqueceremos, né, Helenira Rezende, Dinalva Conceição, Nilda Carvalho Cunha, Esmeraldina Carvalho, Isis Dias de Oliveira, Ana Maria Nazikovic, Inês Romeu, Yara Ramberg, Luísa Garlip, Maria Auxiliadora, Crimélia Almeida, Marilene Vilas Boas, Estrela Dalva, Maria Amélia, Alceri Maria, por elas, por nós, por todas, ditadura nunca mais. Então é do núcleo de mulheres lá da Universidade
estadual do Rio de Janeiro, para que nós sempre tenhamos, olha só, o Monteiro Socorro dizendo o seguinte: eleições diretas já, eleições diretas já. E vamos colocar aí, fora parente, a culpa é do parente. Você quer saber o que está acontecendo e por que a gente paga combustível tão caro no país? Vamos lá. Por que o preço da gasolina é tão caro? Desde que o tucano Pedro Parente assumiu a estatal em 2016, a política tem sido a de agradar investidores internacionais e facilitar a venda de ativos. Com a mudança na política de preço de combustível, Parente também reduziu drasticamente a carga do refino no país, processando somente 70% da sua capacidade. A Petrobras continua produzindo muito petróleo, mas ao invés de refinar o produto aqui mesmo no país, optou por exportar o petróleo cru, para depois importar esse mesmo petróleo, agora refinado, a custo bem mais alto. No governo de Michel Temer, as importações tiveram um aumento espantoso. Nos 10 primeiros meses de 2017, a importação de gasolina alcançou US$ 1,5 bilhão de dólares, com um crescimento de 93% se comparado ao ano de 2016. A gasolina e o diesel já correspondem a 20% de todos os produtos americanos vendidos ao Brasil em 2017. A estratégia de Parente fez com que a Petrobras perdesse espaço no mercado doméstico de combustíveis para suas concorrentes internacionais. Assim, o consumidor paga mais caro pelo combustível, a alta na importação prejudica a balança comercial e reduz as operações das refinarias, colocando em risco milhares de empregos. E quem perde com tudo isso? Exatamente, quem perde com tudo isso, né? Portanto, nós temos que ficar bem atentos. Hoje o nosso Bom Dia Presidente, lá em Curitiba, às 10 horas da manhã, veja só, integrantes da Comissão Externa da Câmara dos Deputados verificam as condições das instalações da prisão política de Lula. O líder da bancada do PT, o deputado Paulo Pimenta, o líder da oposição na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, e os parlamentares petistas Paulo Teixeira, Benedita da Silva, José Mentoro, Adi Damus, além dos deputados, que é o líder do PCdoB na Câmara, Orlando Silva, a deputada Jandira Fegali, o deputado Ivan Valente, o deputado André Figueiredo, o deputado Everton Rocha, o deputado Bebeto da Bahia, que é o líder do PSB, o deputado Silvio Costa do Avante, estarão todos hoje em Curitiba. Quem está dizendo que o Temer decretou estado de sítio, eu acredito, e olhando os jornais da imprensa grande hoje pela manhã, essa informação não é verdadeira, até porque teria que haver uma consulta ao Congresso Nacional. Vários jornais trazem: a greve quer derrubar Temer? A Temer é a pergunta que todos se fazem nesta manhã. Então, olha só, várias manifestações ontem aqui na Câmara dos Deputados, vários líderes dizendo que Temer, game over. Até tinha um líder do PSB que usou ontem no plenário aqui da Câmara dos Deputados: o governo acabou. E os líderes diziam o seguinte no plenário aqui da Câmara: todos precisamos nos unir e verificar o que nós vamos fazer daqui para frente para contornar toda esta situação que nós estamos imersos. Vou voltar a pedir mais uma vez desculpas, que estou com o nariz congestionado, um pouquinho de dificuldade para falar, mas tudo se tranquiliza. Zé Maria Rangel da FUP já fez contato aqui comigo, perguntando se ele já pode entrar aqui conosco no nosso programa. Estou vendo mais uma vez aqui os nossos jornais, os postos de combustíveis começam a ser abastecidos. Lembramos do que disse os nossos caminhoneiros, tanto de Minas Gerais quanto do Paraná. Não houve em nenhum momento o que a imprensa grande está dizendo, impedimento que remédios passassem, que insumos para a fabricação de medicamentos e ao mesmo tempo que materiais hospitalares passassem nas manifestações. Todos tiveram acesso livre, tudo tranquilamente, então vamos ficar muito atentos. É importante que nós acessemos aí, temos tantos blogs que fazem a cobertura
direitinho de tudo o que está acontecendo no país. A gente tem aí o 247, tem o Cafezinho, tem o Tijolaço, tem o GGN, tem vários. Eu sei que daqui a pouco vocês começam a colocar para mim aqui nos comentários muitos os blogs que estão acompanhando tudo isso. Olha só, a culpa é do parente, muita gente dizendo, estamos sob o jugo das petroleiras internacionais. Então, até Etchecher, vamos ter muito cuidado. Dia 7 de junho é um dia muito importante, haverá um leilão do pré-sal, a gente precisa ficar muito atento para que nós não sejamos mais uma vez levados aí por uma situação muito grave. Bom dia, Rio Grande do Norte. Olha só, Carlão de Brito, daqui a pouquinho o Zé Maria vai explicar pra gente como é que vai ser essa greve dos petroleiros, mas não vamos causar tanto pavor assim nas pessoas, dizer, corram para fazer isso, corram para fazer aquilo, porque vai dar problema nos postos de combustível, vai faltar tudo. Não, esse na verdade é o discurso dessa imprensa grande. O que nós precisamos é informar cada vez mais as pessoas para que elas tenham consciência de tudo o que está acontecendo, para que nós sejamos sábios no momento de fazer as nossas manifestações. Como eu disse, tenhamos cuidado nesta questão de intervenção militar, para que nós busquemos sim a democracia, para que nós acreditemos sim que nós, cada um e cada uma de nós, somos capazes de escolher e muito bem. A prova é a pesquisa Vox Populi, Vox Populi, entregue ontem à sociedade, que aponta 39% elegem o presidente Lula no primeiro turno. Ele tem a soma aí de todos os candidatos e também, se fosse para o segundo turno, aí seria eleito com uma margem ainda maior. Vamos ficar bem atentos. A culpa é do parente, bom dia, fora parente, exatamente o que nós temos que dizer é isso. Ontem me chamou muito a atenção numa fala aí de Eliseu Padilha, quando ele disse que está fora de cogitação a saída de Pedro Parente e que ele é o melhor administrador que a Petrobras já teve, é a pessoa certa para conduzir esse processo. Ora, todos nós ouvimos aqui ontem do Paulão, estamos acompanhando pelas redes que estão revelando as verdades que Parente só pode ser para eles que querem entregar as nossas riquezas, querem entregar a Petrobras, que querem absolutamente que nós estejamos entregando o petróleo bruto para os Estados Unidos, para as petroleiras no exterior e depois importemos este petróleo refinado. O que quer dizer isso? Que importemos então o combustível que nós vamos utilizar aqui. E veja como isso é completamente absurdo. Quer dizer que o Brasil é um dos países no mundo que mais consegue gerar petróleo no mundo, que produz petróleo. Aí ele manda para o exterior e importa petróleo do exterior refinado, ou seja, importa o nosso combustível. Então prestemos bem atenção no que está acontecendo para que nós estejamos atentos de tudo o que se passa no nosso país. Olha só, o Zezinho Almeida diz, achavam que iam dar um golpe e o povo, na sua maioria desempregado, fazendo bico e pagando a conta das privatizações e entrega do patrimônio público. Exatamente isso, a gente tem que ficar muito, mas muito atento mesmo. Outra coisa, se você for ao supermercado, se você for ao posto de combustível e tiver preço abusivo, denuncie, exerça a sua capacidade de cidadania e não diga, eu não vou denunciar porque não adianta. Tudo adianta e lembre-se, tudo aquilo que a gente começa, por mais pequeno que a gente imagina que seja, vai construindo e é como diz o provérbio aquele, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha só, a Selma diz o seguinte, estão nos sacrificando para dar lucros para as maiores concorrentes da Petrobras, exatamente isso, e para destruindo os nossos ativos em lucros e vendas das ações na Bolsa de Valores. Então, vamos ficar atento. Pois é, olha só,
Outra questão é quando o Zezinho fala aqui para mim, Ana, a Carminha aí vai botar para votar o parlamentarismo. Você tem que entender uma coisa, qual é a diferença? Hoje a gente vive um sistema que é o presidencialismo. O chefe de governo e o chefe de Estado é o presidente da República. Os poderes são definidos. Poder executivo, poder executivo, como já se diz, executa as leis. Ele tem a capacidade de ter alguns instrumentos legais que auxiliam, eu não quero usar aqui a palavra legislar, mas alguns instrumentos legais como decretos, medidas provisórias, que auxiliam nesse processo do executar. A gente tem o poder legislativo, que tem a autoridade para construir o nosso ordenamento jurídico, que tem a capacidade para construir a nossa legislação. E o judiciário para garantir a aplicação das leis, muito embora nós todos sabemos que há 52 dias um homem é preso político em Curitiba porque o Supremo Tribunal Federal não cumpre a Constituição da República. Então nós fiquemos muito atentos. Na questão do parlamentarismo, ocorre o seguinte, a gente tem a figura do presidente da República e cria-se a figura de um primeiro-ministro, né? Ele que vai ali arrumar as coisas e vai, na verdade, dar as ordens. E aí o parlamento é que tem o poder total dentro do Brasil. Será que é isso que a gente quer? Não é, mas tá chegando aqui, olha só, um chimarrão bem bom, tá chegando o meu conterrâneo, bem na hora que a gente estava conversando e estava explicando, deputado Bongás, bom dia, muito bom dia, estava explicando aqui, porque tem muita gente perguntando se a gente tem que agora partir para o parlamentarismo, e aí chegou o deputado do meu Rio Grande aqui, bom dia, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Não tem que ter parlamentarismo não. Isso. Parlamentarismo, só para você ter uma ideia, tu imagina o primeiro-ministro, seu Eduardo Cunha. É verdade. Ou o Marum, ou o Peronde. Ave Maria. Entende? Esse Congresso, fazer parlamentarismo, seria eleger entre esses deputados de hoje um primeiro-ministro. Mas você sabe por que estão fazendo isso, né? Claro. O Alexandre Moraes, quando ele foi indicado pelos tucanos para ser o ministro do Supremo Tribunal, o Temer que concordou. E o parlamentarismo foi derrotado numa votação que o povo fez. Quando, na época, nós ganhamos o regime presidencialista, num plebiscito, aqueles que não foram derrotados entraram no Supremo Tribunal Federal. O que eles querem? Eles querem que o Supremo Tribunal Federal decida entre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que o regime no país seja parlamentarista. Essa é a proposta deles, porque eles perderam no voto popular. E é isso mesmo, eles não gostam do voto popular, é por isso que já tiraram a presidenta Dilma. Exatamente. Então eles querem decidir. Mas sabe por que eles estão decidindo isso? Eles querem decidir isso porque eles não têm candidato para ganhar do Lula. E o Lula, essa semana, mais uma vez, colocaram na cadeia. Olha a injustiça que estão fazendo contra esse homem. Não tem prova contra ele, rasgaram a Constituição sem... Primeiro, não tem prova, então o Moro errou. Segundo, o STF errou porque devia ter transitado o julgado, não podia ser em segunda instância. Então, eles não tendo candidato para ganhar do Lula, o que eles fazem? Querem tirar a força do Lula futuramente. E aí seu parlamentarismo, porque no parlamento, infelizmente, nós temos ainda muito influência do poder econômico, né, das corporações, enfim, então temos esse congresso por causa disso. Então, não ao STF pautar e colocar um regime de governo que não seja o que o povo decidiu, que é o presidencialismo. Olha só, o Nilson Silva fala o seguinte, Ana, bom dia Bongás, bom dia. Ela diz o seguinte, fale conosco sobre a Constituição e direitos humanos e toda essa injustiça social contra o povo brasileiro que vem acontecendo. Bongás, tu tens aí percorrido todo o nosso Rio Grande do Sul e vem percebendo que o estado está cada dia sofrendo mais. Nós voltamos ao mapa da fome, há várias questões, os nossos agricultores familiares sofrendo muito diante de todos os avanços, e aí essa questão dos direitos humanos não se cumpre.
Olha, hoje nós faríamos, porque em função da situação não é possível nós realizarmos o nosso seminário hoje sobre o balanço dos 6 meses já da reforma trabalhista, né, do seminário que nós faríamos hoje. Muitas atividades foram suspensas e hoje o tema principal ainda é como é que vamos fazer para que vaza Temer, vaza Parente e vaze a política da Petrobras. Porque isso também é um desrespeito ao país quando tu tens uma grande empresa, a Petrobras, se ela tem erros, ela tem que se corrigir os erros. Mas não dá para jogar criança com água suja fora da janela. E aí tu tens uma empresa que podia regular mercado, que podia fazer o refino, aí tu deixa de fazer o refino, tu não intervens no preço e deixa a Exxon, a Shell, as grandes petrolíferas do mundo para dar rentabilidade aos seus acionistas a mandarem no preço. E nós, quando vamos comprar um gás de cozinha já está quase 80 pila, quando vamos abastecer um litro de gasolina está quase 5 pila, e quando vamos colocar o diesel não é possível transportar mais produção porque tu não tens mais renda do alto custo que tem o diesel. Por isso que tinha mobilização. Deixa eu só te interromper um pouquinho, que a gente vai no Rio de Janeiro, tá conosco aqui o Zé Maria Rangel. Bom dia, Zé Maria! Daqui do meu lado um bom gás com um chimarrão bem cevado aqui, viu? Zé Maria, tudo bem aí? Bom dia, Ana. Bom dia, Bom Gás. Bom Gás eu entendi do assunto aí. Tá dando uma aula aí. Tá mesmo, né? Eu falei, olha, eu tava pensando que o Zé Maria já tá ouvindo o Bom Gás, já tá sabendo. Tudo pronto pra greve que começa amanhã? Tudo pronto, tudo pronto. Essa greve começa já no primeiro minuto do dia de amanhã. E a expectativa é bastante positiva, porque os trabalhadores da Petrobras já não suportam mais os desmandos, não só do governo Temer, como também da administração do Pedro Parente. E Zé Maria, ontem eu fiquei apavorada porque diz que tem refinarias nossas que não estão sendo utilizadas. Nós hoje estamos com a nossa capacidade de refino reduzida na ordem de 30%. Né? Algumas refinarias, por exemplo, como a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, ela tá refinando 50% da sua capacidade. E é bom que as pessoas entendam que essa é uma medida muito bem planejada, por esse governo entreguista, no sentido de entregar o nosso parque de refino. Porque não sou eu que estou dizendo. O Pedro Parente anunciou a venda de 4 refinarias da Petrobras, vários terminais, e esse é um processo que ele está apenas no seu início e que outras refinarias estarão sendo vendidas também, e vendidas diferente do que foi o processo da venda da Refap lá no Rio Grande do Sul, onde a Petrobras tinha um controle acionário. A Petrobras ficou com 70% e a Repsol ficou com 30%. Agora não, agora a Petrobras quer vender 60% da participação, ou seja, nós vamos entregar o nosso parque de refino para o capital internacional e a população vai ser prejudicada consideravelmente. Eu estava aqui hoje fazendo umas contas, né? E nós produzimos quase 2.200.000 barris de petróleo por dia. Nossa, mãe. A nossa capacidade de refino é muito próxima desse número, né? O consumo interno, ele também é muito próximo disso. E o nosso custo de extração de petróleo, ele abaixou muito com o pré-sal. Então, hoje, sem medo de errar, o Brasil tem condição de ter uma gasolina, um diesel, um gás de cozinha muito mais barato do que está aí hoje. Agora, só que a política de importação de derivados, ela leva a essa carestia que nós estamos vendo aí. Zé Maria, permite, favor, né? claro. Eu estava ontem com o Dari, teu colega lá, e o Maia lá do Rio Grande do Sul, tá? Fui falar com os companheiros que estão preparando a greve também lá na Refap. E quando eu falando com eles, acho que esses dois aspectos, primeiro, as 4 refinarias, a Refap do Rio Grande do Sul, no Paraná, em Pernambuco e na Bahia. São as 4 empresas, refinarias, que estão na lista da privatização agora do Temer e do Parente. Eu comecei a falar com deputados ontem à noite, quando eu cheguei na tribuna ontem à noite aqui, para nós fazermos uma frente parlamentar para a retirada dessas 4 refinarias da lista de privatização do Temer e do Parente. Tá? Então eu quero me somar, viu, junto com vocês, e vocês já estão nessa luta há mais tempo, para a gente não ter a privatização. Precisamos retirar
a Refap, essas 4 refinarias, da lista de privatização. E a segunda coisa importante, eu acho que podia explicar um pouco melhor, Ana, se permite, mas porque claro, esse é um tema que as pessoas precisam compreender. O Brasil é mais ou menos o seguinte, que nem o meu amigo Miguel Rosseto me disse ontem no Rio Grande do Sul. Se tu tens na tua lavoura, tu produz trigo, tu tem um moinho, para que comprar pão fora do país? Não é verdade? Nós temos aqui a Petrobras, nós temos petróleo, então nós temos a farinha e nós temos o moinho. E vamos abandonar a nossa farinha, vamos abandonar nosso moinho e vamos comprar pão em outro lugar. Quer dizer, vamos falar um pouquinho melhor disso, porque este para mim é o maior crime que está se acontecendo. Tu tens a refinaria, tu tens a exploração do petróleo, tu tens a matéria-prima, tu abandona ela para deixar as petrolíferas do mundo fazerem um refino, e aí tu vai comprar. E aí tu vai comprar. Se o barril, o dólar aumenta, e se o dólar aumenta e o petróleo aumenta em nível internacional, então tu vai pagar mais caro. E é isso exatamente que deu o reflexo do preço tão alto para o nosso produto. Com certeza, Bongás, o que está em jogo hoje é que a política, o Pedro Parentes, ele veio para a Petrobras para privatizar a empresa. Tem que estar claro para todos nós. E nós fomos parceiros, nós petroleiros somos muito gratos a você, que foi um parceiro de primeira hora na defesa contra a mudança na lei da partilha. E se você vai se lembrar, a gente dizia que aquele ali era o pontapé inicial para a privatização de tudo, né? E com uma narrativa que eles criaram, de que a empresa era uma empresa que tinha muita roubalheira, e que eles usam até hoje, né? Eles usam até hoje, e quando a gente chama eles para confrontar os números, eles não conseguem explicar o que aconteceu. Você vê que nenhum analista deles fala da brutal queda no preço do barril do petróleo, que nós já falávamos na disputa aí do pré-sal, falava que aquele momento era um momento de conjuntura, que essa conjuntura mudaria, e que nós estamos vendo hoje o que acontece. Então, Bongás, é aquilo que você falou, a gente produz, tem capacidade de refino, e o número do consumo interno, eles são muito parecidos. Ou seja, nós temos, e o nosso custo de extração, ele é muito inferior aos 80 dólares o barril. Então, nós temos todas as condições de colocar no mercado interno a gasolina, o gás de cozinha e o óleo diesel mais barato do que está aí, pelo menos 40 centavos. Pelo menos 40 centavos. E essa é uma luta que a população tem que entender. A população tem que entender isso. Aliado a isso, Bongás, não são só as refinarias, nós temos as nossas fábricas de fertilizantes. Exatamente. Que a Petrobras está vendendo, a lá de Araucária, fertilizante, a da Bahia e de Sergipe. Então não é possível, e a gente tem que aproveitar as oportunidades, que nesses momentos, principalmente nos momentos eleitorais, e note você, Bongás, que todas as decisões, eles anunciam a venda e para elas se concretizarem no pós-eleição. Ou seja, se esse povo for legitimado nas urnas, imagine vocês o que eles vão fazer com a gente. Né? Aliás, então, o momento, como a gente, Brasil, o momento da resistência é isso. Eu estava ouvindo você falar, é muito apropriado esse balanço dos 6 meses da mudança da lei trabalhista. Vamos ver se o que eles venderam, eles entregaram, até porque eles não entregaram nada. Né? Eles só entregam miséria, desemprego, fome, eles só entregam isso para a população brasileira. Então, a greve dos caminhoneiros, que começa com lockout, passa para depois ser uma greve, ela joga luz em um assunto que estava até então a grande imprensa escondendo. A grande imprensa estava escondendo isso. Então, joga luz nesse tema, e é fundamental que a gente dispute com eles esse debate, porque a sociedade brasileira, ela está, eu diria que ainda não na intensidade que eu, você e a Ana gostaríamos, mas ela está acordando desse pesadelo que foi o golpe que foi dado no nosso país. Hoje nós estamos divulgando um informe, Bongás, que o Pedro Parentes só falta um apagão para ele pedir música no Fantástico, que ele já tem 2 apagões. Então, com mais um, ele vai pedir música no Fantástico. E Zé Maria Bongás, eu fiquei ontem impressionada com uma jovem, né? Ela disse que é economista, enfim, e ela disse o seguinte, que os grandes responsáveis por toda essa crise são os governos anteriores. Por quê?
incentiva, o Zé Maria até já riu lá, que eles incentivaram a compra de caminhões e ao mesmo tempo não repassaram os custos dos combustíveis para os motoristas. Eu fiquei impressionadíssima. E ela disse, olha, alguém tem que pagar essa conta. E agora tu vê, a gente tem que recuperar o que estava. E as pessoas às vezes não entendem que isso não é a verdade. Zé Maria, mas essa... Diga aí. Fala, Bongar. Não, diga aí, Zé Maria. Mas essa é a cultura das pessoas que imaginam o nosso país como sendo Casa Grande e Senzala. Verdade. Né? Então, essas pessoas que pensam assim, eu penso que, lamentavelmente, nós não temos que disputar. Vocês vejam que eu tenho falado isso por onde tem passado, nós fizemos, eu diria que, excelentes governos. O PT cometeu erros? Cometeu. Né? Mas nós fizemos excelentes governos. Todos os setores da sociedade ganharam. Os trabalhadores ganharam, mas os empresários ganharam, banqueiros ganharam. E nós nunca ganhamos uma eleição em primeiro turno. Nunca ganhamos. Por quê? Porque é o ódio de classe. As pessoas gostam do PT, assim, acham que os governos do PT... Eu conheço vários empresários que dizem, olha, eu reconheço que os governos do PT, o meu negócio deslanchou, agora eu não consigo apertar o 13 na urna. O cara fala, como é que você vai fazer? Não tem jeito. Então, nós temos que disputar, da mesma forma, né, Bongás, que a gente tem um povo que, mesmo chateado com a gente, vota na gente de qualquer maneira. E tem aquele povo ali do meio de campo, que a gente fica disputando ao bel prazer da economia. Ele se mexe de acordo com a economia. E esse povo, eu não tenho dúvida, quando a gente pega as pesquisas, o Lula está sem falar há mais de 50 dias, e ele ainda é o preferido da população. Mas ele ganha as eleições em São Paulo. Ele está falando pela tua boca. Lembra que ele disse o seguinte, se eu não posso caminhar, eu quero caminhar pelas tuas pernas, Maria. Se eu não posso falar, eu quero falar pela tua boca, pela tua voz. Então é isso que ele está falando por nós. E o povo na pesquisa vai dar ele em primeiro turno agora, viu? Por isso que eles estão tão loucos contra nós. Estão malucos. Então é isso mesmo. Aí você ia falar, eu te interrompi. Desculpa aí, Não, fala, eu estou te ouvindo. Eu só queria dizer o seguinte, dá um dado, Zé Maria, que é importante. A Ana disse o seguinte, não, mas tudo é culpa, o PT deixou o país quebrado. No Rio Grande do Sul, só dar um exemplo, quando o Lívio Dutra era governador, ganhou a eleição, o PMDB era o governo. Aliás, onde o PMDB passa salário atrasado, privatização, junto com os tucanos, é a mesma lógica. Aí o secretário do PMDB disse o seguinte, se o Olívio Dutra e o Miguel Rosseto, era o nosso grande vice-governador, que hoje é nosso pré-candidato lá para governador, se o Olívio Dutra não vendesse o Banrisul, em março do primeiro ano do governo, não teria mais dinheiro para pagar folha, Zé Maria. Foi isso que o secretário do PMDB, do Brito, disse. Bom, o que aconteceu? Nós não vendemos o Banrisul, nós fizemos concurso público, a economia cresceu, não aumentamos os impostos, pagamos em dia, não atrasamos um dia a folha. Aí entrou de novo o PMDB, volta a pagar de novo atrasado. Então nós, na verdade, recuperamos a economia, como no caso do Brasil, recuperamos pagando salário maior, e isso fez ter consumo. E tendo consumo, o povo compra. O povo comprando, a loja vende, a indústria produz e o empregado compra. Então é exatamente o contrário. Quem está quebrando o país é o Parente, é o Temer, são os tucanos e fizeram um apagão. E você estava dizendo que é o terceiro apagão que o Parente está participando. Era o apagão da energia, só não tem apagão, temos luz hoje porque a Dilma e o Lula investiram em estruturas públicas, Eletrobras e outras, e agora ele está tendo um apagão na economia, porque ao não ter consumo, não ter investimentos, dá no que está dando. Exatamente, quer dizer, só não enxerga só não vê quem não quer enxergar, né? Que os governos do PT, eles, até pelo DNA do partido, né? Que é um partido que olha de fato para aqueles que mais precisam, o país ele mudou consideravelmente, né? E é por isso que nós estamos lutando e tenho certeza que a nossa luta não vai ser em vão.
Zé Maria, são milhares aqui os comentários falando a respeito da greve. Muito bacana dizer assim, amanhã nós vamos inundar esse Brasil de laranja e vamos levar os petroleiros e as petroleiras para ensinar Temer e parente como é que se faz. Olha que coisa linda, muito bom, né? Estamos muito orgulhosos de vocês, desejando muita luz, muita paz, muita capacidade de lutar e te abraçando assim com muito carinho, que tu leve todas as nossas boas energias, né, Bom Gás, para essa luta aí que vamos inundar mesmo esse Brasil com as nossas jaquetas. Hoje até eu vinha com a minha, acabei esquecendo aqui, com as nossas jaquetas laranjas de nossos petroleiros e petroleiras, nos ensinando nessa capacidade de luta que todos nós precisamos. Essa é uma luta que ela é coletiva, né? A gente também, a gente aprende muito, nós temos batido com a cabeça na parede, mas volta, aprende. Como eu disse, nós travamos uma luta de quase um ano aí que vocês acompanharam no Congresso, os parlamentares da nossa bancada sempre dando muito apoio para a gente. Então, também foi um processo de muito aprendizado e hoje eu posso dizer que são amigos, né? Pessoas que a gente via de longe, que a gente conviveu mais tempo com eles, como o Bom Gás e tantos outros da nossa bancada, e que a gente tem como verdadeiros parceiros e tem certeza que para eles também isso é verdadeiro. Então, o que nos move é um país mais justo, com oportunidades para todos. E a gente espera assim, que o Rio de Janeiro e o Rio Grande tragam vocês para cá. O Zé Maria, nosso pré-candidato a deputado federal, lá no Rio. Esse é lutador mesmo. E vocês estão de parabéns porque, olha só, a pauta principal, quando tem uma greve, geralmente é melhorar salário, melhorar as condições de trabalho. E vocês estão como cidadãos brasileiros. Isso, Zé Maria, você tenha neste momento um reconhecimento que eu preciso fazer a vocês. A primeira pauta não é aumento de salário. A primeira pauta é para que o Brasil tenha uma empresa pública que trabalhe para que o diesel, o gás de cozinha, a gasolina não seja com preço vil, quebrando a economia brasileira. Vocês, olha, de coração, viu? Estão de parabéns por terem essa atitude. Olha só, e a Maria Conde, vou levar, estão vários comentários, mas eu vou ler o dela, Batista. Parabéns, Maria, força, somos a maioria e vamos limpar o Brasil do Temer e sua quadrilha. Ela te manda um abraço lá de São Paulo. Obrigado aí, tamo junto. Um abraço grande e até amanhã aqui no Democracia no Ar. A gente não te esquece não, viu? Eu pensei que você estava zangada comigo. Não, de jeito nenhum. É que a correria aqui tava grande, por isso que a gente... Imagina, eu tô brincando. Não, capaz. Um abraço aí, Bom Gás. Valeu. Vamos te ver, força aí na luta. Tamo junto aí. Um grande beijo pra você. Tá? Amanhã a gente te espera 8h15, então. Um abraço grande. Se eu estiver solto ainda... Vai estar sim, né? Um abraço. Que não peça intervenção militar, viu? Isso aí é fruto de quem está pedindo. Eu disse assim, tudo vocês podem pedir pro Temer. Peçam pauta. Baixar gás, diesel, né? Todo esse negócio de não vender a Petrobras. Agora, não me peço intervenção militar, não. Porque essa ele vai atender, né? E aí já colocou essa... Um beijo grande, Zé Maria. Até amanhã. Tchau. E aí, estava falando, né, Bom Gás, a questão do seminário, dos impactos aí da reforma trabalhista. Mas quem estava esperando o seminário para hoje, o seminário vai acontecer, mas por causa de todas essas movimentações, as pessoas tiveram um pouco de dificuldade de conseguir chegar até Brasília. Então foi muito prudente aí a decisão de, eu já ia dizer atrasar, não, vamos dizer adiar o seminário um pouquinho mais para que nós consigamos, então, até discutir o que está acontecendo hoje. Não é, e hoje de manhã, assim, vários outros eventos também foram, eu fui perguntar, me procuraram para eu adiar, né, para nós adiarmos. E nós fizemos isso com muitas consultas, né, os meus colegas, né, a comissão, fizemos isso a mais mãos, os palestrantes teriam dificuldade para chegar, as pessoas tinham, e tem, além de tudo, hoje o assunto tem uma comissão geral. O que é a comissão geral? Começa hoje de manhã agora, nós vamos né? estar toda manhã debatendo essa crise. E aí nós temos, qual é o foco hoje? Quer dizer, tudo é importante, mas na hierarquia, hoje o centro é tirar o parente, tirar o Temer e segurar a Petrobras. Eu tenho dito, vaza Temer, vaza parente, mas fica a Petrobras. Então Petrobras e as refinarias nossas, nós vamos trabalhar isso, vamos fazer uma frente parlamentar e vou atrás disso hoje, inclusive com os colegas, já comecei a falar ontem, é muito grave. Gente, olha só, os agricultores, o frango, ele estava se canibalizando. Ele estava começando a morder
picar no outro frango, entendeu? Porque ele não tinha mais ração, a ração não chegava. E o Temer não achando que isso não era tão importante da economia, não tomando uma atitude. Então isso é importante. O suíno está começando o porquinho comer a orelha do outro, comendo o rabo do outro, porque não tem ração, não consegue chegar. Então, na verdade, a situação, o leite, os agricultores, produtores de leite, eu falei outro dia num programa aqui, não conseguiu vender o leite, e a vaca lá tem que ordenhar cada dia. Aí o que acontece? Jogavam o leite fora, faziam queijo, mas com a produção que tem não conseguiam fazer o suficiente. Então é muito grave, faltava, a nossa produção ficou parada. E o Temer não negociando com altivez. Aliás, o Temer, sabe onde é que ele consegue negociar bem? Aqui nos palácios, onde tem tapetes, onde ele pode burlar parlamentar, onde ele pode prometer cargo, onde ele pode liberar dinheiro. Aí ele é expert nas negociações. E foi assim que eles fizeram o golpe. Nos tapetes, nas instituições. Mas quando é para falar com o povo, quando é para negociar com o cidadão que está lá na roça, trabalhando, produzindo, sentar com o caminhoneiro que sai de madrugada, não tem hora, não tem frio, não tem chuvarada na estrada, enfrentando buracos, dificuldades da vida, aí ele foi incapaz. Muito incapaz. Mas não só incapaz. Porque alguém me perguntou, esse governo, ele faz isso por incompetência? Eu digo, não. Ele é muito incompetente. Mas isto ele não faz por incompetência. Isto ele faz por projeto. Porque ele tem uma conta a pagar. E a conta a pagar é para aqueles que o financiaram. E quem o financiou, não tenha dúvida, que estavam atrás, essas grandes petrolíferas, estavam atrás dos americanos, estavam atrás essas grandes instituições. E esses têm que ganhar o troco. E aí o povo paga o pato. Então todos aqueles que pagaram o pato, que vestiram aquela camiseta que é a nossa símbolo, destruíram. Uma imagem ruim, porque quem defende a pátria brasileira, quem usa a bandeira brasileira, quem usa verde e amarelo, não são as nossas riquezas, a nossa natureza, eles que estão destruindo. Para lá! O que é isso? Esses são os nossos símbolos. Então fizeram toda aquela orquestração, né, para afastamento da Dilma, para dar nisso. Quem afastou a Dilma? Quem não respeitou a democracia? Quem votou para o lado do golpe? É responsável por essa situação de crise que está o caminhoneiro, que está o cidadão, que está o agricultor, que fez a reforma trabalhista. Então esse é o debate que nós temos que fazer. E isso as pessoas percebem. Aí eles não têm candidato, porque os candidatos deles seriam o Aécio. O Aécio era o candidato deles. Entende? É essa turma aí. É eles que foram. O projeto que nós votamos, que o Zé Maria disse agora, de acabar com o culto nacional, foi do Tucano, foi do Serra, da turma do Aécio. Então eles queriam o Aécio, eles querem destruir o país. Então agora eles não têm candidato. Então eles têm que dizer, agora não pode ter bandeira, agora não pode ter o vermelho do PT, não pode ter CUT, porque essa aqui é um movimento sem bandeiras. Gente, tem a nossa bandeira, que é o nosso sustento. Então essa hipocrisia que está sendo tratada, nós não podemos aceitar. E daí eles vêm para pedir intervenção militar. Que é um outro erro, só olhar a história para dizer, não, peraí, nós queremos uma democracia, é o povo que tem que decidir. Então o momento ele está muito grave, e esse debate exatamente nós temos que fazer para valer a democracia, valer o voto popular, e a preocupação deles só aumenta, porque aí saiu a pesquisa agora do Vox Pop e do Ibope, mostram de novo, Lula lá disparado na frente, ganhando inclusive nos cenários em primeiro turno. E nós precisamos da soltura do Lula. Não tem para que ele estar preso. Ele só pode estar preso se ele tivesse cometido o crime. Ele não cometeu. O Moro até agora não conseguiu apresentar nenhuma prova. E aí, porque ele está tão desmoralizado já, ele impede, inclusive, que as provas cheguem lá. Que o Tacla Duran possa falar, por exemplo, para ver qual é a manobra que fizeram nas tais das delações. Nós estamos trabalhando aqui para explicar isso melhor para o povo. Então, esse é o debate que nós temos que fazer. Então, nós estamos tristes. Nós estamos indignados porque essa política está destruindo com o país, com o povo que mais trabalha, que mais precisa. Mas nós estamos em pé, muito altivos, porque sabemos o lado certo da história que nós precisamos estar.
E a gente vai mandar um chimarrão. Olha só, Bongaço, o recadinho que a gente recebeu aqui, ó. O Jorge Ritter diz assim, meu Deus, dá uma baita vontade de tomar um chima, diz ele. Eu acho que ele deve ser de Porto Alegre. Manda um para Salvador. Então a gente vai te mandar um chimarrão aí para Salvador nessa manhã de terça-feira. Mas a gente quer agora colocar para você uma música belíssima da nossa querida Ana Canhas, que fez em homenagem ao presidente Lula, e relembrar, 39% Lula vence no primeiro turno, Gabriel. Mesmo que me falte o ar, não me calarei. Mesmo que tirem o chão, em pé ainda estarei. A luta é coração que sangra, bate forte a esperança de um povo que quer o seu direito, todo respeito, e eu só lhe tenho amor. Podem me julgar além da lei, podem me prender, eu andarei. Podem inventar o que nem sei, podem me matar, eu viverei. Eu viverei. Mesmo que me falte o ar, não me calarei. Mesmo que tirem o chão, em pé ainda estarei. A luta é coração que sangra, bate forte a esperança de um povo que quer o seu direito, todo respeito, e eu só lhe tenho amor. Podem me julgar além da lei, podem me prender, eu andarei. Podem inventar o que nem sei, podem me matar, eu viverei. Eu viverei. A igualdade é uma ideia que nunca se aprisiona, tem a veia aberta da gente que sonha. A liberdade é a glória, a liberdade é a glória da nossa imensa voz. Guarda na memória, é a história, eles e nós. Belíssima manifestação da nossa querida Ana Canhas, não é, Bongaço? Vai imaginar que o Temer, a primeira coisa que o Temer fez foi acabar com o Ministério da Cultura. Porque eles não querem canções, isso aí fazia parte. No tempo da ditadura, é por isso que não podem voltar os militares. O que se fez no tempo da ditadura? Porque nós não podíamos falar, o povo não podia falar, então através das canções é que se fazia a mensagem de mobilizar o povo e de trazer mensagens, digamos assim, de liberdade, né, contra a intervenção militar. Então essa é uma das grandes músicas, né, que nós precisamos valorizar. Mas eu queria, claro, não esquecer aqui de dizer que o Temer então mandou medidas provisórias para solucionar esse impasse com os caminhoneiros. O que acontece? Ele manda e faz durante 60 dias
não vai ter agora reajuste do diesel. E vai reduzir o diesel. Depois de 30 em 30 dias. Só que essa perda, entre aspas, que a Petrobras terá, a Petrobras não vai arcar. Quem vai arcar é o Tesouro. O Tesouro. Então, nós já temos o congelamento da emenda constitucional 95, que já é o teto dos gastos. Então, nós já não temos farmácia popular, nós já não temos mais o PA, que é a compra de produtos da agricultura familiar, nós já temos menos dinheiro nas universidades, o PIBIB já está num fracasso, os estudantes do Ciência Sem Fronteiras já não estão estudando, 170 estudantes, 1.000 estudantes já deixaram de fazer financiamento do FIES, porque eles mudaram a lógica, né? Hoje não tem mais o prazo de carência, dificultaram o acesso, tem menos gente. E agora, para então manter a Petrobras recebendo todos os recursos da diminuição do diesel, para agradar os acionistas da Petrobras, o Temer está propondo tirar dinheiro ainda da convalescida, educação, saúde e outras áreas. Isso não dá para aceitar. Nós temos que mudar a lógica da Petrobras. Então, quando os petroleiros estão fazendo greve, estão dizendo isso, ó, tem que mudar a lógica, o modelo. Quando nós dissemos fora parente, vaza parente, nós estamos dizendo isso, fora temos. Entende? E o golpe, os deputados que votaram, os senadores que votaram nessa lógica, são os responsáveis hoje por nós estar nessa situação. Então, esse é um tema que é o debate que nós vamos fazer. Segundo tema, Ana, e eu falei na semana passada já na tribuna, tá, o diesel vai baixar 46 centavos, mas a gasolina não só vai ficar tão cara, como poderá, nesses próximos dias, aumentar. Porque provavelmente a Petrobras vai querer se compensar no diesel, cobrando mais caro da gasolina. E o gás de cozinha, que já está quase R$80. Então, veja bem, ele só está resolvendo este impasse porque ele foi forçado pelo movimento. E aí ele quer cobrar a conta do povo, com menos investimento, e talvez possa até remeter isso para aumentar a gasolina e o gás. Então, não dá para aceitar. Por isso, atentem ao que eu estou dizendo. Se não mudar o modelo, eu falei isso ontem à noite na tribuna, não mudar o modelo e não mudar a lógica. E nós temos que revogar a emenda constitucional 95. Nós temos que revogar a emenda constitucional 95. Um ano, os prefeitos estavam aqui semana passada. Tinha uma marcha dos prefeitos aqui. Eu falei com vários prefeitos. Eu digo, prefeito, e como é que está batendo lá na prefeitura o repasse a menor, da emenda constitucional 95, que faz o teto do gasto conjunto? Pá! Aí os prefeitos se jogavam para trás. É horrível para os prefeitos. Eu digo, querido prefeito, nós estamos com um ano. Imagina. O que o Temer fez votar aqui são 20 anos. Então nós temos mais 19 anos. Então nós temos que revogar esta medida. Então, sem revogar esta medida, para ter mais investimento, e aqui está o segredo. Onde é que está o segredo da economia que não cresce no país? E por que ela crescia com o Lula? E por que o povo quer o Lula? Porque o Lula disse o seguinte, mas o Lula não era economista. Aí que está. Mas ele entendia da economia do povo. E qual é a economia que pode solucionar esse problema? É o seguinte, o povo tem que ter renda. Se o povo tem renda, e por isso nós colocamos salário mínimo melhor, milhares, milhões de pessoas comprando mais. Se compram, o comércio vende. Aí vai ter transporte, vai ter mais frete para os freteiros. É isso. Os caminhoneiros também estavam parados porque não tinha mais frete. Tinha mais frete, uma economia em retração, não tem mais movimento. Então nós vamos ajudar aquecendo a economia. Então esse é o segredo. É tu ter salário, consumo, venda no comércio, produção na indústria e emprego. E empregado, de novo, compra. Desempregado não compra. Então esse é o grande tema. E esse debate nós vamos fazer nesse período agora para mostrar o equívoco, o erro que foi o golpe, os responsáveis que votaram na afastar a Dilma injustamente, o judiciário que está colocando Lula nesse conluio orquestrado para impedir que a democracia possa acontecer. Esse debate nós vamos fazer. E, obviamente, cobrar aqui para que a gente tenha um crescimento econômico e que a Petrobras intervenha no equilíbrio do preço. Isso é importante para que a gente não tenha aumento semanal ou diário
do gás, do diesel e da gasolina. Não pode só pegar o diesel. É o diesel, a gasolina e o gás. Esses são os 3 fatores principais que batem nas nossas economias e na economia do povo. Mas o Democracia no Ar vai terminando agora. A gente volta amanhã às 8 horas. Beijo grande. Aproveita, clica lá em compartilhar. Vamos compartilhando o programa. Obrigada pelos mais 1.200 compartilhamentos de ontem. Você é o nosso convidado para acompanhar, como o Bom Gás mesmo disse, a Comissão Geral que vai discutir no plenário da Câmara dos Deputados a situação dos combustíveis e das energias no Brasil. Bom Gás, obrigada, muito obrigada. Tamo junto parabéns aí. por Vamos tudo, lá. viu? Vou fazer uma frente parlamentar para retirar as 4 refinarias, a Refap do Rio Grande do Sul, do Paraná, da Bahia e de Pernambuco. Estou conversando com os colegas deputados, vamos pegar assinaturas dos deputados, fazer uma frente parlamentar. Não podemos permitir que o parente queira privatizar, porque privatizar é o maior erro. O governo mente ao dizer que se privatiza vai diminuir o custo para as pessoas, vai aumentar, que vai fazer caixa para o Estado, vai vender a preço de banana, e terceiro que vai ser mais eficiente. Até apagão deu, então não tem eficiência. Então, na verdade, vamos enfrentar esse tema e nosso mandato está à disposição sempre. Um beijo grande no coração, amanhã a gente volta às 8 horas. Até lá!